habitação de Deus, no qual também vós justamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, versículo 22. Habitação é um lugar de moradia. Em grego, a palavra para habitação nesse versículo quer dizer residência permanente. Todo cristão sabe que Deus não mora em templos ou prédios construídos por homens. Pelo contrário, o nosso Senhor escolheu viver em vasos humanos, quer dizer, nos corações e corpos do seu povo. Todos os que estão em Cristo constituem o seu templo, sua habitação, sua residência permanente. Todo crente pode se gabar confiantemente de que Deus vive em mim. Deus não tem outra residência física, nem país, nem capital, nem mesmo Jerusalém, ou um topo de montanha. Ele não reside nas nuvens do céu, na escuridão ou na luz do dia, no sol, lua ou estrelas. É claro, Deus está em todo lugar. Sua presença preenche todas as coisas, mas segundo a sua palavra, Deus faz habitação no seu povo. O coração lavado pelo sangue é sua permanente habitação. Quando Deus começou a habitar em nós, Ele fez isso quando demos os nossos corações para Jesus. Naquele momento, a presença de Cristo preencheu o nosso ser. Além disso, Jesus nos trouxe a plenitude da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele testifica: eu estou em meu Pai. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. João 14, versículos 20 ao 23. Provérbios 8 gloriosamente revela o plano do acordo feito entre Deus e o Filho quando a sua habitação em relação à humanidade. Muito tempo antes de o mundo ser criado, o Pai Celestial e o Filho concordaram em que a humanidade seria o lugar de moradia. Fizeram um acordo segundo o qual Jesus viria à Terra para habitar os corações e corpos de um povo escolhido. Quero lhe mostrar isso a partir das Escrituras. O apóstolo Paulo refere-se a Cristo como sendo a sabedoria, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1, versículo 30. Provérbios 8 também fala da sabedoria de uma maneira que só poderia referir-se a Jesus. No versículo 30, a sabedoria diz: então eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Como sabemos que esse versículo é a respeito de Jesus? É porque unicamente ele era as delícias do Pai. Deus não se deliciava na sabedoria, mas em seu Filho. Sabemos que Cristo estava com Deus ainda antes de a terra ser criada. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Provérbios 8, versículos 22 e 23. Você consegue imaginar o deleite que o pai e o filho desfrutavam entre si então? Eles estavam juntos na glória dos céus, em grande contentamento. Lembre-se, isso foi antes de Jesus conhecer qualquer coisa quanto às tristezas humanas. Ele não havia ainda caminhado em forma de carne humana, com todas as suas dores e lutas. Ele ainda teria de ser tocado por algumas das enfermidades do homem, ser rejeitado, desprezado, zombado, cuspido e oprimido pelo pecado do homem. Ele teria ainda de enfrentar a cruz. Ele não havia experimentado o ocultamento da face de seu Pai Celestial e nunca havia provado a morte. Então veio o plano da nova aliança. Nesse plano, Deus, tendo criado o homem para ter livre arbítrio, viu que se o homem falhasse, teria necessidade de um redentor. Então o Pai pediu ao Filho para mediar a nova aliança. O Senhor perguntou: você assumiria a forma de carne humana e se tornaria o sacrifício que redime a humanidade caída? Você tomaria sobre si os pecados da humanidade
e a livraria das reivindicações que o ímpio faz sobre as suas vidas? Jesus compreendeu inteiramente as horríveis perspectivas. Ele previu o espancamento, a coroa de espinhos, o ódio e a rejeição do próprio povo de Deus, e viu a cruz assomando diante de si. Contudo, dizem as Escrituras, Jesus teve deleite em dar sua vida por nós. Ele ponderou os custos e respondeu: agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 40, versículo 8. O Filho proferiu também estas incríveis palavras, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Provérbio 8, versículo 31. Você vê o que Cristo está dizendo? De todas as maravilhosas galáxias ainda não descobertas pelo homem e de todos os planetas incontáveis, Deus escolheu morar nessa pequeníssima esfera chamada Terra e escolheu o homem como lugar onde habitaria. Aqui seríamos um mundo habitável. Cá está a chave para esta mensagem. Jesus sabia que iria deixar de desfrutar desta prazerosa comunhão face a face que tinha com o Pai. No entanto, se deleitou diante da perspectiva de vir morar em nós e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ele estava dizendo o seguinte: vou trazer um povo para dentro do meu coração e serei um com eles, para gozar da comunhão com eles. Ele se deleitou em pensar na doce comunhão conosco, porque Jesus se alegrou diante da perspectiva de o homem se tornar o templo que ele habitaria. Eu creio no pré-conhecimento absoluto de Deus e creio que o nosso Senhor sabia, muito antes de existir, como cada pessoa iria responder ao Evangelho. Agora, eu não creio numa expiação limitada. Deus não escolheu amaldiçoar algumas pessoas e salvar outras. Jesus morreu por todos e todo aquele que for a ele poderá ser salvo. O nosso Senhor não quer que nenhum pereça. João 3, versículos 15 ao 17. 2 Pedro 3, versículo 9. Porém, se ele antecipadamente conhecia os nossos nomes, ele também sabia se iríamos abraçar ou rejeitar o seu sacrifício. Sendo a essência íntima de Deus, Cristo compartilhava desse pré-conhecimento, e eu creio que ele previu toda pessoa que o receberia como Rei e Salvador no coração. Ele sabia de cada um de nós, vivamos na China, na Rússia, Estados Unidos, nos países africanos ou em qualquer outra nação. E se alegrou diante da perspectiva de vir habitar em nós. Você se lembra do dia em que foi salvo? Recorda-se do que sentiu, das promessas que fez a Jesus, de abandonar tudo e segui-lo? Jesus viu isso acontecendo muito tempo atrás, na eternidade, e se deliciou em você. Ele soube que você iria recebê-lo, antes ainda de você ser formado no ventre de sua mãe. Davi diz: Tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Salmo 22, versículos 9 e 10. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, versículo 16. Quando você ainda não era nenhuma semente, Deus estava registrando todos os membros do seu corpo em um livro. Ele sabia tudo sobre você, e o seu filho Jesus se deleitava em saber que você se tornaria habitação dele. Vou lhe dar 3 razões pelas quais Jesus se deleitou em você ser habitação dele. Jesus se rejubilou em você como noivo. Ele antecipadamente desfrutou da intimidade e da comunhão com a noiva. A Bíblia oferece inúmeras descrições de nossa identidade em Cristo. Somos chamados de seu corpo, suas ovelhas, virgens, filhos, servos, amigos. Mas a mais íntima de todas estas descrições é esta:
Somos a noiva de Cristo. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Isaías 62, versículo 5. Se você é casado, se lembrará do tempo em que você e sua amada ficaram noivos. Vocês viraram o mundo um pelo outro e contavam os dias até que finalmente pudessem ser um, em perfeita união. Assim foi com Jesus. Ele ficou numa expectativa tão grande de estar com você que concordou em deixar a perfeita comunhão com o Pai. Ele antecipadamente pensou no dia em que você finalmente seria sua noiva e aos seus olhos seria uma união de amor. Ele passaria a ser a menina dos seus olhos e ele teria você todo para si. Essa foi a razão de sua alegria. O seu noivo antecipou o tempo quando você iria até ele no lugar secreto de oração diariamente, deleitando-se nele. Vocês passariam horas juntos, desligados do mundo, compartilhando o amor um do outro, gozando de doce comunhão, e ele feliz assumiria os seus cuidados e alegrando em você. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias 3, versículo 17. Agora volte para o tempo quando pela primeira vez você começou a amar a Jesus. Você o buscava de todo o coração. Você lia a sua palavra com puro deleite. Você ficava entusiasmado para ir à casa de Deus, para amá-lo e adorá-lo. Aos olhos de Jesus, todo dia com você seria dia de casamento. Ele declara: é aqui que farei o meu lar. Vou viver naquele que me quer mais do que a qualquer outra coisa no mundo. Minha esposa Gwen e eu temos tido esse tipo de amor em nosso matrimônio. Se ficamos longe por 24 horas, acabamos tendo de ligar para o outro 3 vezes por dia. Isso dura 50 anos de casamento. E somos só humanos. Dá para você imaginar então o tipo de amor que Jesus antecipou ter por você? Jesus se rejubilou ao pensar em compartilhar os seus mais íntimos segredos com você. Uma das maiores expressões de um amor real é compartilhar segredos com quem você ama, coisas que ninguém mais sabe. Como todo noivo, Cristo ficou na expectativa de compartilhar seus segredos com você e ficou na expectativa de que você iria compartilhar os segredos do seu coração com ele. É isso que os namorados fazem, mesmo em relacionamentos humanos. Apesar de que o deleite de Sansão com Dalila era carnal, ele não escondeu nada dela. Juízes 16, versículo 4. O seu amor por Dalila levou-o a contar-lhe o segredo de sua força, e isto custou sua vida. No júbilo para com você, Jesus aguardou ansiosamente você não apenas como sua noiva, mas também como seu amigo do peito. Ele previu você em seu lugar secreto de oração, inteiramente consagrado a Ele, e se alegrou com a ideia de lhe abrir sua palavra, revelando coisas que outros crentes nunca iriam ver ou ouvir. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouviu de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João 15, versículo 15. Ele aguardou ansiosamente compartilhar consigo os mais íntimos segredos da Trindade. A sua palavra diz: com os sinceros está o seu segredo. Provérbios 3, versículo 32. Em verdade, o Senhor não faz nenhum movimento grande sem antes prever suas ações àqueles que o amam. Amós diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, versículo 7. Jesus queria trazer a você revelações íntimas da mente de Deus, o que Ele deseja realizar no mundo e em sua vida, as glórias da nova aliança e dos seus nomes santificados, a beleza do seu sacrifício. Em troca, Ele ficou aguardando com expectativa que você compartilhasse com Ele todas as suas necessidades, problemas, dores e derrotas, sonhos e pesadelos. Ele seria aquela pessoa com quem você iria desabafar o coração. Jesus se rejubilou
em que sua noiva se deliciaria em sua palavra. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Provérbios 8, versículo 34. Cristo está nos dizendo: essa é a pessoa na qual viverei e habitarei, aquela que se agarra a cada palavra minha. Toda manhã o meu amado aguarda as minhas portas, só para receber uma palavra minha. Ele ansiosamente espera pela minha voz e se deleita em tudo que lhe digo. Como sua noiva devemos ressoar estas palavras: pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Cantares 2, versículo 14. Davi era um destes crentes que esperava diariamente para receber a palavra do Senhor, e ele se deleitava na palavra que recebia. Ele testifica: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Salmo 119, versículo 16. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. 119, versículo 24. Terei meu prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Versículo 47. Na tua lei está o meu prazer. Versículo 77. O sentido literal em hebraico deste último versículo é: deleito-me com a tua palavra. Quero me concentrar agora em duas frases do versículo mencionado acima. Provérbios 8, versículo 34. Velando dia a dia as minhas portas e esperando as ombreiras da minha entrada. Primeiro, quais são as portas referidas aqui? O salmista nos dá a resposta: abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Salmo 118, versículo 19. Creio que estas portas da justiça são também a porta estreita, da qual Jesus fala. Se referem a todo aquele que se dirige diariamente à palavra de Deus para aprender sua justiça. Tal crente está determinado a caminhar honestamente diante do Senhor. Ele se entusiasma com toda a revelação que indica a ele qual a vereda para um caminhar santo. Ele diz para si: desejo a verdade no meu homem interior. Sei que não vou consegui-la só ouvindo tapes de sermões ou lendo livros. Tenho de esperar pacientemente no Senhor, para que Ele abra os seus portais para mim. Fielmente o Espírito Santo sai para encontrar esse crente toda manhã, e ele o convida a entrar cochichando. Bem-vindo, amigo. Quero lhe mostrar algo novo sobre a justiça de Deus. Segundo, o que significa esperando as ombreiras da minha entrada? Isso se refere a todo crente que treme diante da palavra de Deus. A frase vem de Isaías 6, quando o profeta esperou as ombreiras do templo, desejando ardentemente ouvir Deus. Estando lá, ele ouve os serafins cantando: Santo, Santo, os céus vibrando em louvores. Então, subitamente, uma voz poderosa ressoa dos céus. A voz era tão alta e clara que abalou tudo em volta. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías 6, versículo 4. Essa voz poderosa abalou a intimidade de Isaías. Ela o deixa tão agitado e lhe produz tanto convencimento da parte de Deus que ele brada: ai de mim, estou perdido. 6, versículo 5. O profeta treme ao ouvir a voz de Deus. Isaías é um exemplo de pessoa que espera as ombreiras da minha entrada. É um crente que deseja ardentemente ouvir a palavra de Deus, e quando a palavra chega, ele permite que a convicção produza por ela, aprofunde-se em sua alma. A palavra de Deus diz o seguinte de uma pessoa assim: o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Capítulo 66, versículo 2. Vimos o quanto Jesus se alegrou conosco antes de o mundo ser feito. Ele anteviu o gozo de morar em nós e nos tornar sua habitação.
e se alegrou em que nos agarraríamos a ele, abandonando os demais. Nós o buscaríamos diariamente e teríamos a melhor hora do nosso dia com ele. Ele compartilharia seus segredos conosco e nós descarregaríamos todo o peso de nossos corações com ele. Nos deleitaríamos nos seus caminhos, buscando a palavra para revelações da sua justiça, e tremeríamos diante das revelações que sua palavra nos daria. Como fica a sua vida em relação a essa descrição? A Bíblia declara claramente o que Jesus esperava encontrar em nós: sua habitação. Então você está correspondendo à sua expectativa? Ele esperava passar toda a vida com você. A sua intimidade com ele está aumentando ou você o abandona dia sem fim? O seu noivo tinha em mente trazer-lhe para ficar próximo a si. Ele queria abrir o coração para você, ter doce comunhão consigo todos os dias. Ele queria muito lhe mostrar uma série de coisas que ninguém mais tinha visto. Ele desejava moldar a sua vida, produzir o fruto do Espírito em você. E ele queria tirar de você as suas fraquezas, os seus medos, os seus complexos. Em troca, você deveria ser o deleite do seu coração, por suas lágrimas, sua intimidade, sua possessiva dedicação. As suas palavras para ele deveriam ser as da noiva. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Cantares 2, versículo 3. Mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz. Versículo 14. Só de pensar nesse relacionamento que teria com você, Cristo se alegrou, muito tempo antes de o mundo ser criado. No entanto, agora que você chegou, a hora desta relação ser desfrutada, você o abandona e ignora. Você tem tempo para assistir TV, fazer compras, navegar pela internet, jardinagem, mas não tem tempo para Jesus. Eu lhe pergunto, você acha que ele habitará o coração de uma noiva aborrecida com ele? Por que continuaria a morar em alguém que não tem tempo para ficar com ele, lhe falar, lhe ouvir? Eis um aviso solene. Jesus não irá habitar os que o abandonam e ignoram. Você pode objetar, mas eu amo o Senhor. Eu não o coloquei em segundo plano. O fato é o seguinte: se você tem sido negligente com a oração e com a sua palavra por semanas a fio, se você não tem um relacionamento particular e íntimo com ele, então já se definiu. Você declarou: os meus atos provam que não possuo um amor apaixonado por Jesus. A minha família, o meu trabalho e os meus desejos pessoais vêm em primeiro lugar. Cuidado para não ser deixado para o sal. A palavra de Deus claramente adverte: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2, versículo 3. Se paga um alto preço por se ignorar Cristo. A Bíblia adverte que se negligenciarmos o seu dom de salvação, nos tornaremos sal. Eu explico. Ezequiel 47 fala de um rio da vida, que nasce a partir do trono de Deus. Esse rio é constituído de águas santas e curativas, e à medida que corre pelo deserto, vai produzindo vida em tudo que toca. Ele se expande cada vez mais, se tornando maior e mais profundo, até que há água suficiente para se nadar nele. Estas águas descem a campina, deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes dois ribeiros viverá? Ezequiel 47, versículos 8 e 9. Esse rio da vida representa o evangelho pregado. As boas novas de Cristo começaram com apenas um pequeno cortejamento, através da pregação dos 12 discípulos. E então a palavra foi se espalhando, foi largamente pregada pelo apóstolo Paulo e mais tarde pelos seus convertidos. Logo ela se expandiu por todo o mundo. Hoje, milhares e milhares de servos de Deus pregam o evangelho por toda a terra. Então agora há rios onde se pode nadar. E será que toda criatura vivente
que viver por onde quer que entrarem estes dois ribeiros viverá, ou e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Capítulo 47, versículo 9. Esse rio tem fluído desde o Calvário, e hoje milhões que ouvem e recebem a palavra de Deus estão sendo curados. A verdade de Cristo os está despertando do descaso, da preguiça e da apatia. Agora seus olhos estão bem abertos e se deleitam em Jesus. Eles o buscam todos os dias, amam sua palavra, compartilham de intimidade com ele, estão aprendendo coisas no Espírito que jamais conheceram, estão recebendo os segredos do coração de Deus, e isto está lhes curando. Então, o que está acontecendo com você? Você está nadando nas águas curativas de Deus? Ou permite que esse rio passe por você? Observe o que acontece às áreas desérticas por onde tais águas não correm, mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Capítulo 47, versículo 11. Talvez você seja culpado por ignorar Jesus. Você não tem orado, tem sido desobediente, descuidado com a sua palavra. Você tem ouvido sermões convincentes e permitido que eles mexam consigo, mas continuamente tem voltado à complacência. Agora o seu descaso se tornou um modo de vida. Em verdade, bloqueou todas as expectativas que Jesus tinha por você. O que quer dizer ser deixado para o sal? Como fala Ezequiel, significa área totalmente improdutiva, sem frutos, vazia, árida, isolada. Pense no Mar Morto de Israel. É um bloco de água inteiramente deixado para o sal. Nenhum peixe sobrevive nele, nenhuma planta cresce nele ou em torno. É totalmente improdutivo. Você se tornou esse tipo de charco, um brejo desolado, árido? A sua vida é improdutiva de frutos para Deus? A sua existência do dia a dia está vazia, árida, solitária? Talvez você tenha sido deixado para o sal. Ao seu redor, por todo lado, outros estão produzindo frutos e crescendo em Cristo. Foram curados pelas águas santas de Deus, mas você não possui nenhum dos recursos que eles têm. Você se tornou um cristão só no nome. Se essa mensagem está mexendo ou sendo convincente consigo, tenho boas notícias para você. Jamais é tarde demais para reiniciar quando as águas curativas de Deus fluem. Elas curam tudo que está amortecido ou extinto. Ao fazerem a nova aliança, o Pai Celestial e o Filho previram que muitos iriam abandonar Cristo. São pessoas que se tornariam mornas ou frias e finalmente cairiam. Então o pai e o filho fizeram um acordo. Se alguma ovelha se perdesse ou desviasse, Jesus iria atrás dela e a traria de volta ao aprisco. A verdade é que uma humanidade morta pode ser trazida de volta à vida por uma nova corrente de águas curativas. Estas águas entram no mar e, sendo levadas ao mar, sararão as águas. Ezequiel 47, versículo 8. Quando as curativas águas de Deus começam a jorrar, o verde começa a brotar por todo lado. Um raminho de grama aqui, uma plantinha lá. Logo, um jardim inteiro está florescendo. Prezado santo, Deus ainda anseia por você e Ele ainda tem planos para você. Em verdade, você pode iniciar a sua vida de novo hoje. Ele promete restaurar tudo o que foi consumido e não aproveitado em sua vida. Não importa quanto tempo isso tenha durado. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Joel 2, versículo 25. Você ainda pode ser a habitação dele, ainda conhecer os seus segredos e receber suas revelações. Aqui está o caminho de volta. Conscientize-se de que o abandonou. Admita que tem estado ocupado com tempo para tudo, menos para ele. Confesse que não o tem ouvido quando lhe chama. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te,
de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5, versículo 14. Clame a Ele agora. Ó Deus, cura-me, desperte a minha alma, me acorde deste sono, eu quero mudar. Sei que Tu tens de fazer a obra em mim, Senhor. Anseio por uma renovação do Teu toque. Jeremias nos mostra o coração de Deus se movendo por um povo que o abandonou e esqueceu. Volta, ó pérfida Israel, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor. Tão somente reconhece a tua iniquidade. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. Eu curarei as vossas rebeliões. Jeremias 3, versículos 12 ao 14, 22. Isaías acrescenta a essa segurança: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe, e eu o sararei. Isaías 57, versículos 15 ao 19. Deus está lhe dizendo: filho meu, por um tempo estive zangado contigo, eu te entreguei ao vazio e à solidão, mas agora vou te restaurar tudo que o diabo destruiu. A sua vida pode ser um jardim novamente. Jamais é tarde para reiniciar, desde que o Senhor torne esse o primeiro dia de um novo começo para você. Amém, Senhor Jesus. Graça e paz, irmãos.